já não está tomando café? Rosana, abre pra gente em Mateus, todo mundo pode abrir, eu vou pedir para a Rosana ler. Mateus 5,15. Para todo mundo seja culpado diante de Deus, de modo que, se o Senhor quisesse... Mateus, capítulo 5, versículo 15. Peraí, Mateus 5,15. Você que está com a sua Bíblia também abra aí, Mateus 5,15. Eu, a Rosana Amém. de Rompe de Bom? Diz assim, Mateus 5,15. Nem se acenda a candeia, e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador e da luz a todos que estão em casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Amém. Aí tá falando que ninguém acende uma luz e a esconde, né? Pelo contrário, a luz tem que iluminar todos da casa. Então, deixa eu ver aqui. Jojo tá com o vídeo aberto, João, Jean também, Pastor, Lourdes, se puder abrir o vídeo. Ju, Valéria também, se puder, só para a gente fazer essa dinâmica rapidinho. Não precisa abrir o áudio, só o vídeo, tá? Para a gente fazer aqui rapidinho essa dinâmica. Muito bem, gente. O versículo está falando que a gente não pode acender uma luz e escondê-la, né? Não adianta a gente acender uma vela e colocar dentro de um armário ou dentro de um lugar fechado, porque não vai adiantar, não vai iluminar a casa. Então, falando em luz, vocês vão ter 10 segundos, vou contar de 1 a 10, é rapidinho. 10 segundos para aparecer aí no vídeo, trazer para a gente ver alguma coisa que produza luz, tá? Pensa aí, alguma coisa que produza luz, tá bom? Então, peraí, não pode levantar ainda não. Quando eu falar valendo, eu vou contar até 10. Você vai correr, vai procurar na sua casa aí. A Jojo já tava indo buscar. Calma, Jojo. Então, a Valéria tá aí, a Ju. Então, vamos lá. Quando eu falar valendo, entendeu, Lourdes? Para encontrar algum objeto que produza luz. O que pode produzir luz aí na sua casa? Pensa, tem algum objeto que produza luz, que faça luz aí, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, valendo. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Acabou. Vamos ver se todo mundo com as suas luzes aí. Então, vamos lá. A Rosana tá com isqueiro. Tem um isqueiro aqui também, Rosana. Eu peguei um isqueirinho e deixei aqui do lado. Muito bem. A Jojo, o que é, Jojo? Que tá fazendo tanta luz que não dá nem pra... Ah, a lanterna do celular. Eu também peguei uma lanterna aqui, ó. Que tava aqui do lado. E aí, Jean, qual que é a sua luz? O que é isso, meu filho, que tá ofuscando aqui? A luz é tanta que... A lanterna do celular? Ah, do celular. Muito bem. Vamos ver. Pastor Beto. Do celular. Pastora Rose também com o telefone. A Ju tem negócio que pisca, que lindo. Ele acende e pisca. Um farol, Ju. A Valéria tá com a vela. Essa é boa, só tem vários pavis, né, Valéria? Ela acende bem, olha. A Valéria pegou uma vela. E a Lourdes? O que você pegou aí, Lourdes? Uma lanterna? Natália, eu também peguei meu farol, mas quando fui ver, estava desconcertado. Você pegou o seu o quê? Ah, o farol? Não estava acendendo o farol. Amém. Então, em todo esse momento, hoje até o final
da nossa reunião, eu vou pedir que você fique aí com esse objeto do seu lado, né? Um isqueiro, uma lanterna, uma vela. Não precisa acender, não, se não puder. Só deixa ele do lado para você lembrar. Por quê? O texto fala que a luz ela não pode ser acesa e escondida. Pelo contrário, ela tem que iluminar todos os que estão na casa. Toda essa luz que a gente está recebendo, né, nesses nossos encontros como equipe pastoral, eles têm iluminado a nossa casa? Nós temos deixado que tudo que a gente está aprendendo, luz da palavra de Deus, que tem entrado no nosso coração cada dia, ilumine a nossa família? Sabe, os nossos vizinhos, que muitas vezes estão no escuro espiritual, eles sabem que nós somos uma luz? O vizinho do Jean e da Rosana, eles sabem que ali é uma família de luz, que quando eles estiverem perdidos, eles podem ir lá buscar uma orientação e vai ter uma orientação? E assim a todos nós? Será que nós temos mostrado a luz de Cristo, permitido que esse fogo venha queimar em nós, a ponto de iluminar todos os que estão à nossa volta? Ou a gente tem ouvido a palavra de Deus e guardado só para nós? Se você tem ouvido a palavra de Deus e guardado só para você, você está fazendo como falou no texto, que não é para a gente fazer. A Lourdes falou que está cortando. De vocês estão me ouvindo bem ou cortando também? Tá tudo bem, né? Tá. Então, se nós temos guardado a palavra de Deus só para nós, é como aquela pessoa que acende uma vela no meio do escuro e guarda dentro de um armário. Não vai adiantar, né? Não vai iluminar toda a casa. Pelo contrário, a gente coloca a luz sempre num lugar alto, num lugar visível, que é para realmente clarear tudo. Então, que assim seja a palavra de Deus em nossa vida. Amém? Que você permita que a luz da palavra que está entrando dentro de você ilumine as pessoas que estão à sua volta. Amém? Essa era a reflexão que eu queria deixar para vocês nessa noite. Que nós possamos ser luz. Não importa se você é um foguinho pequeno, igual do isqueiro, ou se você é uma lanterna muito forte, não importa. O que importa é que a gente deixe a luz do Senhor brilhar através de nós. Amém? Muito bom. Pode ser, irmão. Opa. Amém. É bom podermos ter luz. A luz da Valéria tá ofuscando aí, a luz forte. Ele é cheirosa também. O perfume de Cristo. Eu fechei o meu áudio aqui. Pronto. Então, é muito bom podermos ter essa luz que brilha e fazermos realmente a diferença. Deus tem nos chamado para fazer diferença. Então, que seja esse seu desafio a cada dia. Ter luz e caminhar nessa diferença no Senhor. Eu saí daqui. Não sei o que eu fiz aqui, não. Eu sei que travou aqui. Bom, estão me ouvindo? É que travou esse negócio doido aqui. Então, tá bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho de mais uma seleção de Jesus. Primeiro, foi a seleção que ele fez em relação à seleção divina. Depois, foi padrões divinos. E hoje, nós vamos para a oração. Orar. Jesus, ele realmente lançou um desafio em Deus para buscar aqueles aos quais ele tinha como plano e propósito. Estão vendo? Deixa eu ver se estão... Ah, ok. Deixa eu abrir aqui. Oração. Eu vou pedir para mim, para ficar lendo para mim, Jojo. Leia para mim Lucas 6, do 12 a 16. E depois Valéria vai ler 1 Samuel 16, 6 e 7. Amém. É Lucas, pastora? Isso, Lucas 6,
12 a 16. Estava achando que eu estava no Lucas. Lucas 6, 12 a 16. Amém. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Em 1 Samuel 16, 6 e 7, Valéria. Diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Duas passagens, eu amo demais essa passagem de Samuel, a questão da postura que Deus colocou como a determinação da escolha daquilo que ele queria. E aí eu lanço para vocês a nossa primeira pergunta, voltado a essa ideia. Então a pergunta é: você já errou feio numa decisão por não orar e não ouvir Deus? E aí? Sim, não? Pode abrir o áudio e dizer quem errou feio aí. E ninguém errou feio, só eu que erro feio, não é possível? Um de cada vez. A Valéria falou já. Vai, João, conta a sua experiência. A gente, em eventos, né, que muitas das vezes a gente precisa mais, essa cobertura espiritual, orar para pedir essa cobertura do Senhor, para estar interferindo para que venha dar certo, e muitas das vezes a falta de oração não foi confirmada o evento a qual nós desejava ser, né, e percebemos que precisou mais de oração para a confirmação do Senhor. E aí deu errado? Sim. Muita coisa, né, aconteceu que precisava mais, né, porque espiritual, precisa do agir primeiro do Senhor. E aí deu errado. Mais alguém? Eu lembro, acho que muitas vezes já errei por falta de oração, né? Mas eu lembro que quando a gente estava procurando parceiros, né, para a obra missionária lá em Uruguai, a gente fala, vou falar com fulano, porque eu sei que aquele pode me ajudar, né? Ou aquela pessoa que gosta de missões, não sei o que. Você chegava lá, falava com a pessoa, não acontecia nada, a pessoa não soltava nenhum real para a obra missionária. Depois que você entendia que era só na oração, Deus, assim, abria as portas de onde a gente menos pensa, e é coisa que acontece até agora. Às vezes a gente coloca algo na cabeça, mas quando coloca em oração, Deus abre uma porta onde menos a gente conhecia, sabia ou esperava. É verdade, é bem por aí mesmo, né? Muitas vezes acreditamos em algumas coisas e vamos pela nossa própria força, quando vai ver, de jeito nenhum. Último, mais um. Eu, pastora. Então,
errei um dia que eu estava ansiosa, a ansiedade tomando de conta de mim. Eu fui fazer um pagamento e não era o dia, ainda tinha muito tempo pela frente. Aí eu fui fazer um pagamento, que era de eu esperar a fatura chegar. Na ansiedade, eu paguei uma fatura que já tinha pago. Eita, Aí meu nesse Deus. dia eu chorei tanto, tive de orar muito para dar certo, mas com muita oração, certo. Mas ansiedade, aí eu aprendi que eu não devo me levar pela ansiedade de fazer as coisas assim na carreira, tudo no tempo certo. Exatamente. É bem por aí. Muitas vezes tomamos atitudes que acabamos nos precipitando. E é bem essa situação. Pensando nisso, aí, e todo mundo aí, quem puder, abre para mim, 1 Samuel 16, 6 e 7. O que levou Samuel a achar que acertou na escolha de Eliabe? O que vocês acham? Conhecendo a história de Samuel, só trazendo, contextualizando para vocês, Deus ele tinha dado uma ordem a Samuel ir para a casa do pai de Davi e lá ele iria mostrar quem era o escolhido. Então, o que levou a achar Samuel que Eliabe era o escolhido? E aí? Acho que foi toda a questão da aparência, toda a questão do que se espera de um rei, né? A ideia de quem já era Saul e todo sei lá, ele tinha um rei na mente como Saul, né? Então ele foi já com esse olhar de procurar alguém que fosse mais ou menos, se você tem um rei forte, você não vai procurar uma pessoa mais fraca. Você vai procurar igual ou melhor ao que você já tem, né? Então eu acredito que ele foi pela aparência, pelo porte físico da pessoa também. Muito bom. A Valéria colocou aqui sua aparência física, a tradição, por ser o filho mais velho. Muito bom. O que mais? Pelo preenchimento dos olhos. Verdade, né? Preenchimento dos olhos. Aquele homem poderoso ia ser um bom soldado. O que mais? O Beto falou que o Zoom dele está cortando. Então, fique atento, se estiver cortando, vocês me avisam, que a gente não tem controle aqui. Ó, o pastor está dizendo que o celular dele já era, hein? Um orar para Deus dar outro. Bom, realmente, basicamente, é isso que vocês colocaram, no sentido de preenchimento dos olhos, questão de realmente o ser filho mais velho, tradição, e também o porte, né, daquilo que ele esperava como rei. Mas e aí? O que Deus fez? Quais algumas consequências de Samuel se houvesse escolhido Eliabe em vez de ouvir a Deus e procurar outro candidato que nem sequer estava perto? Quais essas consequências prováveis que poderia ter ocorrido, ter acontecido, se realmente Samuel fala assim, não, é esse mesmo, e vamos consagrar? O que poderia ter ocorrido em meio à situação? Provavelmente Eliabe teria fracassado, porque não era aquele chamado de Deus para a vida dele, né? Então, seria uma vergonha para o profeta que errou e um fracasso para o coitado do Eliabe, que não tinha culpa de ser ungido, ser escolhido quando não era o chamado. Muito bem, o que mais? O povo que ainda não falou, vamos falar. Lourdes, Rosana. Eu acho que, que Davi era já a descendência de Jesus, né? Aí Deus já tinha esse propósito, né, de começar
a trabalhar na vida de Davi para o nascimento de Jesus. Acho que aí não ia ter acontecimento o nascimento de Jesus, né? Pelo processo. Mas Eliabe também era irmão dele, então estavam tudo ali. A ideia da genealogia, estavam todo mundo junto. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é quando colocamos exatamente o que a Valéria pôs. Escolher a pessoa e colocar na hora errada, no momento errado, para fazer a coisa que não foi chamado de Deus. Pense o quanto isso vai ser frustrante, o quanto isso vai ser penoso, o quanto isso vai ser desgastante. Aí até brincou, né? Falou uma coisa interessante. O profeta vai ficar envergonhado pelo seu erro, e o coitado dele, Eliabe, ia sofrer muito, porque simplesmente ele ia cumprir, né? Já que Deus mandou, ele ia entender que foi de Deus também, e ia enfrentar a coisa. Mas a ideia de você ter essa preocupação seletiva é aquilo que o nosso Senhor te fez. Orou. Ele orou. Ele orou. Jesus, ele separou um tempo de oração. Jesus, ele se separou um momento de estar ali prostrado, buscando a presença do Senhor para saber quem realmente. De todo aquele processo que nós falamos a semana passada, o tempo que ele gastou ali olhando, observando, peneirando, ele ainda orou para saber quem eram os 12. A aparência fez com que Samuel escolhesse realmente a Saul, ou a Eliabe. O pastor Mauro está colocando aqui. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Aí eu pergunto para vocês, quais discípulos tinham as características notoriamente complicadas? Ou seja, quais discípulos eram complicados? Acho que todo mundo era complicado. E aí, quem mais? Também acho que é todo. O principal, Pedro, né? Era o mais difícil, mas quase todos tinham problema. Esse Pedrão era trabalho dobrado, homem. Olha, eu estava vendo aqui, achei interessante. Ó, Pedro, impulsivo, ele pisava na bola, não era muito ensinável, achava-se melhor do que os outros, era capaz de dizer, não, senhor, não pode, não é isso, não é aquilo, ele era muito ousado. E pense em João e Tiago, filhos do trovão, que queriam matar pessoas que discordassem dele, ambiciosos, eles desejavam principais tronos do Senhor. Pense em Mateus, é na reputação terrível que ele tinha como traidor do povo, um aproveitador, um pecador. E Simão, o Zelote, que sempre tendia a violência, revolução, subversão, e estava envolvido com os crimes organizados da época. Tomé, o duvidoso, cético, com o pé para trás. Ou pé atrás. Judas Iscariote, esse é o demais, né? Esse que se importava mais com dinheiro do que com as pessoas, não confiável e traidor e ferramenta de Satanás. Olha, essa escolha do Senhor foi dureza, hein? Mas foi isso que Deus deu. Exatamente, Natália. Realmente, a nossa esperança está naquilo que Deus faz a cada dia e muda. Né? A gente pega a vida de Pedro. A gente pega Pedro porque Pedro acabou sendo um destaque muito grande, mas a gente pega a vida de Pedro e quando vê Pedro sendo a bênção que foi, no momento que ele teve a oportunidade de pregar, cheio da unção, cheio do Espírito Santo, mais de 3.000, depois mais de 5.000, sem contar com mulher e criança. Gente, isso é muito Deus. É muito Deus. Mas eles eram as pessoas certas escolhidas pelo Senhor. Então, não importa como seja a sua escolha, mas o importante é que ele seja escolhido pelo Senhor. Então, separe um tempo pelo menos 1 hora, para orar pelas pessoas que Deus quer lhe dar, ou seja, ou que ele já te deu, mas separe um tempo em busca do Senhor. Temos aí uma grande responsabilidade como líderes. Nós temos a grande responsabilidade de montar nossas equipes. O Lagarto tem a responsabilidade de montar a equipe. 4 pessoas não fazem um trabalho.
Então, cadê buscar, orar, entender de Deus quem são as pessoas? Rompe de Bão tem a oportunidade de montar equipe. Então, tem aí, já tem 4, 6, mas ainda falta orar, buscar em Deus. Aracaju tem a grande responsabilidade de montar equipe, 4 pessoas, não é o suficiente, é orar, buscar, entender de Deus. Então, busque ao Senhor. Deus tem nos dado pessoas para estar trabalhando ao nosso lado. Eu lembro quando eu fui para Riacho da Onça e eu falei, Deus, eu quero começar a discipular alguém. Se não for para dar continuidade ao seu trabalho de igreja, mas que seja uma pessoa que caminhe comigo. E quando isso aconteceu, Deus falou muito forte. Aquele menino raquítico, Gilson era bem magrinho mesmo, meu Deus do céu. Só tinha cabeça. E nem cabelo, porque o cabelo nasceu depois que eu perturbei para ele ter cabelo grande. E ali eu comecei a investir, mesmo cheio de falhas, cheio de defeitos, como qualquer ser humano, mas uma pessoa muito, muito ensinável. Ele sempre foi muito ensinável. E a partir daquele momento, ele pôde ouvir, entender, compreender. Então, ele fazia questão de vir perguntar, e aí, pastora, o que eu faço? Então, vamos lá, vamos caminhar, vamos orar em Deus, vamos buscar direção. E graças a Deus, né? Hoje ele é o pastor da igreja, a qual eu pastoreei, e é o diretor da escola, a qual eu fui diretora durante 13 anos. Eu pude sair e deixar ele como meu sucessor. Então, Deus coloca pessoa que ninguém, ele é um tipo de pessoa que ninguém falava assim, não, esse vai ser simplesmente um oleiro, porque ele trabalhava na parte da olaria, só mexendo com tijolo, mas ele se tornou um grande homem de Deus, acima de qualquer coisa. E a partir dali, Deus foi abençoando, dando responsabilidades, porque ele foi a pessoa a qual Deus chamou. Então, que você possa ter essa certeza. A pessoa que Deus colocar em seu coração, não importa quem seja, como esteja, o importante é que você entenda que precisa trabalhar com essa pessoa, porque Deus assim deu. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que foi Deus que deu. Porque senão nós vamos gastar tempo, gastar energia e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o terceiro processo da seleção de Jesus foi a oração. Então, devemos sentir que o próprio Deus está indicando as pessoas nas quais Ele quer que investamos a nossa vida. Então, devemos sentir isso, devemos buscar no Senhor, devemos buscar essa direção a cada dia, para que Ele venha nos conduzir mediante a sua vontade. E, por fim, antes de escolher os 12, Jesus passou a noite orando, mesmo sendo Messias. Então, com sabedoria do alto, sendo cheio do Espírito Santo. Mesmo sendo Messias, ele ainda buscou direção do Senhor, buscou direção do alto para saber. Então, quanto mais nós precisamos buscar muito mais para que Deus venha montar nossas equipes de uma forma abençoada e que venha o reino cresça, o reino desenvolva, o reino realmente seja para a honra e glória do nosso Deus. Ore para discernir em quem você deve investir, para que você não fique com Eliabe quando Deus quer que lhe dá um Davi. Então, ore, busque. Não olhe a aparência, não olhe aparentemente o potencial que a pessoa possa ter, mas olhe o propósito e plano de Deus para as vidas das pessoas que Deus quer colocar em nossas mãos. Então, esse é o nosso desafio, esse é o nosso alvo. E Deus, ele desafia você a estar realmente buscando a cada dia o plano dele, a viver aquilo chamado dele e a fazer baseado no seu coração. Então, nós temos grande responsabilidade e uma delas é formar nossas equipes. E eu sei que Deus é Deus, o qual chamou como líderes para que essas equipes viessem a ser formadas. Deus é Deus, o qual chamou para lhe capacitar, para buscar homens e mulheres com o coração totalmente temente e prontos para fazer a obra do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente e que venhamos prosseguir nesse avanço da seleção. Então, uma seleção divina, um padrão de Deus para essa seleção. E, por fim, e caminhando aí, uma seleção de oração, de busca ao Senhor para fazer a vontade do nosso Pai. Ô João e Jojo, vocês estão de cabeça para baixo, viu? Vocês vão cair. Opa, cair não. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado e ensinado. Eu quero te agradecer pela tua rica graça sobre nós e pelo privilégio de podermos fazer parte de uma equipe
e aonde o Senhor também tem colocado em nossos corações, montarmos a nossa, Senhor. Então, Senhor, continue agindo, continue falando, continue despertando, continue movendo, continue realmente trazendo aos nossos corações aquilo que está no teu coração, para que essa seleção venha a ser bênção, venha a ser realmente conduzida e direcionada por ti. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, e peço a tua graça, ó Pai, e a tua direção ricamente, poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Então, só para finalizar e passar a palavra para a Ju. Rosana de Rompigibão, não questione aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Batalhe para ter uma pessoa junto contigo. Lourdes, Valéria, Natália, Jojo, João, Jean, Rosana, Juliana, Rick e Pastor Beto e eu possamos estar buscando no Senhor quem Deus vai colocar para ser nossos sucessores. Nós precisamos, desde já, preparar para que não venha ser pego de surpresa. Eita, eu vou embora e deixar qualquer um. Não. Deus, ele tem sucessores, pessoas que vão estar dando continuidade à sua obra em seu campo, em seu trabalho. Então, Deus confiou em tuas mãos. Vocês têm pessoas preciosas nas mãos. Então, trabalhem para que isso venha acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai levantar muitos, muitos. Mesmo que você aparentemente não veja com os olhos carnais, mas veja com os olhos da fé o que Deus já tem levantado. Muitas vezes queremos pessoas prontas. Quando eu peguei Gilson, ele tinha apenas 14 anos. 14 anos. Então, imagine quantos anos foram de um trabalho que, louva a Deus, que deu resultado. Então, tem muito trabalho aí, tem muitos adolescentes bom todo para poder ser trabalhado e dar continuidade ao trabalho de vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Juliana, está contigo. Amém, pastora. Então, vamos nós. A gente segue direto para o estúdio? Manda bala. Então, vamos lá, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 5 fases na vida de Jesus. Lá na apostila, tá a página 23. Né? Quem quiser acompanhar. E a gente vai falar um pouquinho, acho que daquilo que a pastora começou a falar aí, mas baseado em como Jesus caminhou com seus discípulos, né? Aquilo que a gente viu semana passada em relação às fases, agora nós vamos ver essas fases na vida de Jesus e como ele caminhou com seus discípulos. Dentro de alguns versículos aqui, é bem interessante. Então, diz o seguinte: a validade e o valor das 5 fases cresce à medida que conseguimos enxergá-las da forma de Jesus desenvolver sua equipe pastoral. Claro que ele não tinha as 5 fases na cabeça. Ao mesmo tempo, dá para perceber que ele trabalhou com fases ou etapas, cada uma marcada por um convite e um compromisso maior e por uma visão maior da sua pessoa e seus propósitos. Né? Então, Jesus, ele não projetou, né, como é que está dizendo aqui, ele não imaginou, na verdade, mas ele aproveitou daquilo que foi vindo sobre ele e acabou construindo, ao mesmo tempo, as fases e etapas na caminhada dele com os seus discípulos. Então, a partir de convites e compromissos, ele foi dando e construindo as etapas. Logo mais na frente, a gente vai ver como ficou bem claro isso, né? Dentro do relacionamento dele com os discípulos. Dentro da amizade, eu queria antes ler o livro de Marcos aqui, que eu acho bem interessante. A gente vai para a primeira fase, que é essa amizade dele com os discípulos. Mas em Marcos, ele vai... Marcos, capítulo 2, versículo 13. Marcos, capítulo 2, de 13 a 17. Diz o seguinte, vamos ver se é isso mesmo. 2, de 13 a 17. Ele vai falar sobre a amizade
né, que foi sendo construída na caminhada de Jesus. Diz o seguinte: de novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse é um dos textos. O outro texto que eu quero ler também, para a gente comparar aqui, é que está lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Quem quiser acompanhar, mais o versículo 43. João, capítulo 1, versículo 43. Você, a partir do 35 ele já fala, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é do 43, Filipe e Natanael. João capítulo 1, versículo 43 diz o seguinte: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. É aqui. O que me chama a atenção nesses dois textos? É em relação a essa questão da amizade aqui. Esses discípulos que seguiam Jesus, que a gente vai ver que não era só os 12, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Algo atraiu eles a caminharem, ou a história de Jesus, algo atraiu a essa história de Jesus. Então, assim, Jesus ele não estava sendo falado por uma pessoa só. Jesus já estava dentro de uma história. E era uma história que tinha contagiado algumas pessoas. Né? E dentro da apostila diz o seguinte: a amizade começa pelo convite inicial de Jesus a cada um dos 12, bem expressado em diversos encontros iniciais em João 1, Marcos 1 e depois com Mateus. E o texto que eu li lá em Marcos 2, 13. É possível que alguns lhes conheciam antes desses encontros divinos e convites a deixar tudo para lhe seguir. Mas, sem dúvida, o nível de compromisso aumentou muito e eles perceberam pela primeira vez que Jesus era um mestre todo especial. Então, dentro dessa caminhada com Jesus, eles perceberam, ao ouvir a história de Jesus, no toque, na palavra, na forma de agir com as pessoas, foi que eles foram percebendo. E esse texto de João deixa bem claro isso. Quando o Filipe, ele falou, né? Que ele encontra Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Não só foi o segue-me, quando Jesus falou assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Esse segue-me, quando Jesus falou para Filipe: segue-me, Filipe já o conhecia, Filipe o percebeu. E o que eu quero falar com essa situação aqui? Essa questão da amizade. Eles caminharam, eles ouviram falar e eles passaram a conhecer o Messias na caminhada. E quando o Messias chegou próximo dele, que o chamou, que é esse chamado, essa amizade começa pelo convite inicial: venha comigo, venha me conhecer, é basicamente isso, né? Caminhe comigo aqui, vamos juntos, né? E foi construído um vínculo. Havia nesse convite, eu acho que eu fico pensando assim, uma confiança. Foi construída uma confiança a partir desse convite. Que Jesus fez aos 12,
né, quando ele vai contando aqui, mas essa amizade só pode ter sido construída a partir do momento que eles puderam conhecer quem era Jesus. É para seguir. Até aqui, tá claro? Eu acho que parece que eu estou falando sozinha e é meio esquisito, é meio estranho, mas Tá alguém tranquilo, Gil. quer Pode falar mandar alguma coisa? ver. Tá tudo tranquilo? Ok, então, é tudo bem diferente para mim, viu, gente? Estudar um estudo por esse processo aqui, para mim, é diferente, mas a gente chega lá. Vamos lá. Então, outro texto que me chama a atenção dentro dessa amizade é esse de João, capítulo 6 também, que nós vamos ler. Quem puder ler aí comigo, João, capítulo 6, versículo 60. Se alguém puder ler, para mim ouvir a voz, vai ser tão legal. João, capítulo 6, versículo 60. Ju, é do versículo 60 até o qual? É só o 60, Jojo. É só o versículo 60. Obrigada. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ok. Esse daí, Jojo. Ele diz aqui, muitos dos seus discípulos. Então, nesse versículo, nós descobrimos que o grupo de discípulos era bem maior do que os 12. Não era só os 12 que seguiam Jesus. Né? Jesus ensinou sobre si mesmo, dizendo que é o pão da vida, indicando que para ter vida teriam que comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Nesse contexto, muitos dos seus discípulos queixaram que essa palavra era dura e difícil de suportar. Jesus percebe o coração deles e os confronta, dizendo que suas palavras são espírito e vida. Nesse texto que a Jojo leu aqui, Jesus vai estar falando exatamente isso. Ele está trazendo para aqueles que o seguiam, né, o contexto do que era beber o sangue, do que era comer da sua carne, né, e trazendo para ele o poder da palavra viva. Só que muitos ainda não tinham convicção de que ele era o Messias. Certo? Muitos ainda tinham dúvidas. E o que ele estava trazendo aqui era assim, olha, filhos, vocês estão me seguindo, mas o que eu quero construir a partir dessa caminhada com vocês é a convicção de que vocês tenham e entendam que andar comigo vai requerer algum preço. Aí o versículo diz, contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio a quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhe disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Aí ele fecha nesse versículo em João, né? Dentro desse texto que nós estamos, que Jojo começou a ler, né? Quem será, pois, se virdes o 62? O Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, Jesus constrói, a partir daí, ele diz assim, Jesus nunca rejeita um seguidor, apenas esclareceu o custo de lhe seguir e deixou as pessoas fazerem suas escolhas. Ninguém seguiu Jesus sob pressão. Todos que seguiram Jesus, seguiram voluntariamente. Jesus não colocou nenhuma condição sobre eles. Entendeu? Ah, venham porque vocês vão ganhar isso, isso, isso. Claro, Jesus está caminhando com eles e está mostrando que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Mas, para que eles caminhem com Cristo, vai ter uma caminhada que não vai ser fácil. E não eram todos que estavam dispostos a pagar o preço. Então, quando eles foram descobrindo isso,
nessa amizade, que é o que nós estamos falando agora, que é o primeiro ponto, alguns deixaram Jesus no meio do caminho. Não foram todos que permaneceram com ele. Então, apenas esclareceu o curso de seguir e deixou as pessoas fazerem suas escolhas. O mais importante para nosso tempo aqui hoje é o fato de que o grupo de discípulos nessa época era um grupo aberto, onde pessoas poderiam entrar e sair de qualquer momento. Ainda não tinha uma definição firme e definida dos 12 serem diferentes dos outros discípulos que eles seguiam. Não nesse texto, não nesse tempo, nesse momento agora. Então, não havia uma obrigação para eles seguirem. O que Jesus estava construindo dentro dessa amizade eram pessoas que primeiro o conhecessem e que se estivessem dispostas a caminhar com eles, precisavam ser pessoas comprometidas, precisavam pessoas serem pessoas conscientes de que haveria um preço a pagar mais na frente, mas eles iriam encontrar a verdade, eles iriam encontrar vida e eles iriam encontrar exatamente o que Jesus estava trazendo para eles, nesse texto que ele diz, que é eu sou o pão da vida, e que as minhas palavras aqui, ela é vida, apesar de vocês ainda não crerem, alguns não criam naquele momento. Mais na frente, ele vai falar, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele mais. Então, mais na frente a gente vai ver que só poucos permaneceram. E vai chegar um momento, quando Jesus percebe que ele está sendo realmente descoberto, eles estão entendendo que ele de fato é o Messias, aí ele separa os 12, exatamente os 12, que é o que nós vamos ver na próxima etapa. Quanto tempo, então, você pensa que Jesus dedicou essa fase de amizade antes de separar os 12 por nome? É uma pergunta bem interessante, E o estudo esclarece aqui que é um tempo de 18 meses para que houvesse essa decisão de Jesus de chamar os 12 discípulos, de separar os 12 discípulos e ungí-los, e sobre eles fazer o tempo de unção, de oração, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, para nossa grande surpresa, a cronologia da vida de Jesus indica que passaram 18 meses entre o batismo e os primeiros convites selecionam os 12 para andarem de forma mais séria e comprometida com ele. Comeu 1 quilo de sal com eles, Foi o tempo de 1 ano e meio, fazendo os cálculos, 18 meses, dá 1 ano e 6 meses, de construir um relacionamento com eles e de se fazer descoberto, posso dizer assim, conhecido mais. Acho que foi construindo um vínculo de próximo deles. Entendeu? E aqui diz, investiu profundamente na amizade com eles, conhecendo-os, tentando e se deixando conhecer, para então lançar o convite para uma nova fase de andar com ele. Então, nessa amizade, Jesus construiu um vínculo inicial de dar a ele a liberdade de caminhar, de sentar na mesa com Jesus. Aqui ele fala que ele comeu 1 quilo de sal com os discípulos, Quantos momentos eles não tiveram na mesa? E sentar na mesa, você não vai levar qualquer pessoa para sentar na sua mesa, na mesa da sua casa aí. Qualquer pessoa que você encontra na rua, você leva para sentar na mesa da sua casa, dar comida aí, conversar, bater aquele papo gostoso? E aí? Quem pode me responder? É qualquer pessoa? Não, Não é qualquer pessoa que a gente convida para a nossa mesa, para a gente, para a nossa casa, e diz aqui, ó, senta aqui, a gente bate aquele papo gostoso. Não é. Então, Jesus construiu isso com os discípulos, pessoas que passaram a confiar nele, passaram a conhecer ele, passaram a
entender de fato, né, o propósito que ele tinha. Mas ele ia devagar, ele ia dando porções. E o livro de Marcos, quando a gente vai estudar o livro de Marcos, ele traz essas etapas, né, da revelação de Cristo. Ele vai se revelando aos pouquinhos, até que um momento Pedro diz, ele fala, Pedro, e tu, quem dizes que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és aquele... E ali há a revelação de Cristo, de fato. Então, até essa fase foi a fase do namoro, ou da amizade. Agora, nós vamos entrar na fase do namoro, aonde a nova fase inicia-se com Jesus. Passar a noite em oração, lá em Lucas 6:12. Até aqui está claro? Alguma pergunta até aqui, a fase da amizade? Está claro até aqui? Alguma dúvida? Tudo claro. Podemos prosseguir, então, né? Bom, o namoro. Nas palavras de Marcos, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivesse com eles, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Lá em Marcos 3, de 13 a 15. Eu vou estar lendo só um pedaço dele, que eu achei interessante. Marcos 3, de 13 a 15. Diz o seguinte. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, Lucas, assim como Marcos, relata os nomes específicos de cada um dos 12 nesse contexto, deixando claro que foi uma escolha bem individual e pessoal. O nível de compromisso mudou de forma radical. Antes, eram seguidores, estudantes, discípulos, aprendizes. Agora são chamados a andar bem mais perto dele e serem apóstolos, comissionados, com a mesma autoridade que ele tinha. É como se houvesse se formado do colégio e agora estivesse se tornando habilidade. Passam a ser procurados por muitos e perseguidos por muitos, outros vivenciando mais de perto aquilo que Jesus vivia. Essa fase do namoro, Jesus delega responsabilidades. Jesus delega autoridade sobre eles. Já não são só aqueles que ouviram falar de Jesus. Já são pessoas que confiam, já são pessoas que creem, já são pessoas que têm convicção de que eles de quem Jesus é. E Jesus agora convoca e dá a eles agora uma responsabilidade. Impõe sobre eles designa os 12 e sobre eles envia eles a pregar, a expelir demônios, né? E então Jesus já confia a ponto de delegar para eles tarefas que são importantes, responsabilidades, sabe por quê? Porque eles, vamos dizer assim, ele saiu do leite e agora ele está comendo aquela comida mais grossa, né? Ele está crescendo. Então, cada vez que a gente vai crescendo, eu costumo dizer, cada vez que a gente tem luz, mais responsabilidade. Então, a fase do namoro, Deus já está dando responsabilidades para eles. Eles precisam entender que
Cada momento, cada caminhada vai ter mais responsabilidade, porque mais luz eles tiveram, né? O nível de compromisso mudou de forma radical. No contexto dos 12, receberam autoridade e chamaram de apóstolos. Mateus também indica cada um pelo nome. Vejo nessa passagem que a visão que os 12 tinham de Jesus mudou ao serem comissionados e receberem autoridade sobrenatural. Antes, enxergaram Jesus como um mestre, um rabi, um profeta, alguém especial vindo de Deus. Agora, enxergavam que ele veio para introduzir um reino, enviando-lhe para proclamarem que esse reino está próximo, com os sinais e o poder sobrenatural de Deus estava invadindo o mundo. Descobriram que Jesus veio não apenas para ter seguidores, mas também para transformá-los em companheiros e participantes de sua missão. Companheiros e participantes. Jesus, ele precisava de seguidores, como ele falou aqui, né? Eles começaram a descobrir que ia muito além de uma amizade, ia muito além de um Messias, como eles estavam percebendo, ia muito além de um profeta. Ele agora precisava alcançar o reino dele. Ele agora precisava alcançar como que ele está falando, O seu áudio está desligado. É o áudio da Ju, o áudio está desligado, Juliana. Beleza. Eles descobriram agora, eles saíram de profeta, de rabi, eles começaram a entender que ia muito além. Agora era um reino que precisava ser alcançado. Agora ele precisava fazer seguidores. E eles descobriram que Jesus veio não apenas para ter seguidores, mas para transformá-los em companheiros e participantes da sua missão, em ser amigos, em ser pessoas que caminhavam com ele, em ter pessoas que entendiam a dor dele, entendiam a necessidade de alcançar outros, entendiam que o reino de Deus precisava ser proclamado. Então, Jesus construiu isso com eles nessa fase de namoro, essa confiança. Ele estendeu a visão. Acho que nesse namoro ele mostrou o alvo. O meu alvo agora é esse, entendeu? E eu conto com vocês para alcançar o meu alvo. Só que em nenhum momento Jesus obrigou ninguém. Jesus fez amigos. Jesus fez pessoas caminharem com coração voluntário, entendendo o alvo, aonde ele queria chegar, e voluntariamente desejarem estar com ele nessa fase do namoro, Logo em seguida veio o noivado. Sugiro que a visão dos discípulos mudou mais uma vez, de forma radical, na hora da confissão de Pedro, em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Ainda não era o momento dele ser revelado. Mas os que estavam com eles
receberam a revelação, eles entenderam, né? Eu acho esse momento do noivado aqui é uma parte assim sensacional, é uma parte que me leva no estudo do livro de Marcos novamente. Quando o encontro de Pedro chega exatamente nesse momento, Pedro entendeu quem ele era. Pedro não só entendeu o que ele estava sendo, por que ele foi comissionado, mas ele entendeu de fato o filho, quem era o Filho de Deus. Pedro entendeu que estava caminhando com o próprio Deus. E ia muito além de um amigo, ia muito além de uma visão que ele tinha compartilhado, ia muito além de um reino que ele precisava, ia muito além do que foi estabelecido sobre ele. Ele estava com o Pai, ele estava com Cristo, ele estava com aquele que veio trazer transformação para toda a humanidade. Ali ele abriu os olhos, nesse momento do noivado. Então, o noivado é aquela, eu posso dizer assim, eu não caminho, nada que eu faço é por uma obrigação, nada que eu faço, por mais cansaço que eu tenha, por mais dificuldade que eu vou encontrar, eu tenho prazer. Eu estou fazendo por prazer, por alegria, porque eu sei agora muito mais quem está comigo, quem eu estou seguindo, aonde eu quero chegar. Então, os olhos de Pedro se abriu assim, uau, agora eu entendi. Então, Pedro teve essa revelação nessa encruzilhada, a visão que ele tinha como porta-voz dos 12. Acaba se esclarecendo. Jesus não é apenas um grande líder trazendo o reino de Deus. Ele é o próprio Messias, o Filho vivo. Foi a revelação. Aí, Pedro, agora eu entendi. Cara, vai muito além, né? Então, nesse noivado, eu estou apaixonada, porque eu acho que é bem isso que a gente precisa construir, né? A gente tem construído com Deus e a gente precisa construir, né, com o propósito que a gente tem como equipe, como grupo, né? Entender nesse estralado, Pedro, vai muito além. Ele é o próprio Messias, o Filho de Deus. 6 dias depois, isso é confirmado de forma poderosa na transfiguração de Jesus. Então, com a declaração de Pedro, Jesus muda seu rumo e, consequentemente, o compromisso dos discípulos, explicando-lhes que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas, fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Pedro não gostou dessa conversa, procurou corrigir a Jesus e acabou recebendo uma repreensão terrível. Jesus trouxe continuidade, falando para todos os discípulos sobre o compromisso grande e claro que ele esperava deles. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esclareceu mais sobre o compromisso de perder a vida por causa de Jesus. O nível de compromisso mudou de forma radical. Antes era glorioso ser apóstolo e ministrar com poder sobrenatural. Agora, de repente, aparece conversa sobre compromisso até a morte, prevendo o fato de a maioria morrer como mártir algum dia. Então, essas fases, né, de Jesus com os discípulos vai trazendo assim mais clareza a eles, né? Quando saiu de uma amizade, foi para um namoro, entrou nesse noivado, o noivado do reino, a minha vida. Apóstolo não é mais nada. Ser, como ele fala aqui, né? Apóstolo, ministrar com poder sobrenatural. E agora não, agora eu estou disposto a entregar a minha vida. Agora eu entendi quem tu és. E o propósito de eu ser convidado, convocado, ou chamado, ou o que o Senhor quer agora dentro desse noivado. O Senhor quer essa aliança, que eu me entregue pelo amor ao Senhor, pelo reino, pelo alvo que eu entendi que precisa ser alcançado. Então, nessa época, surgem cenas de intimidade bem maior entre Jesus e os 12 do que vimos antes. A transfiguração, lá em Mateus 17, o lava-pés,
João deitado no peito de Jesus na última ceia. Jesus sendo transparente quanto a seu coração ficar perturbado por ser traído. Ele expôs seu coração e vida íntima de oração com o Pai, lá em João 17, e a angústia do Getsemane, né, em Mateus 26, 36, 46. Então, ele se abre para os discípulos, ele se mostra. Ele não esconde quem ele é, ele não esconde nem os seus sentimentos nos momentos, né? A Bíblia fala que João deitava no colo de Jesus para ouvir suas histórias. Então, havia uma liberdade de conversa, de diálogo, de caminhar com eles, de fato, né? E aqui eles já estão no namoro, então Jesus não escondeu, né, suas emoções, seus sentimentos. Ele caminhou com, eu posso dizer assim, com amigos, ou, né, verdadeiras pessoas que estavam com ele, que ele podia se abrir, que ele podia falar, que ele não podia, não precisava temer para aquelas pessoas ali, né, que estavam caminhando com ele. Então, dentro desse noivado, era essa liberdade que Jesus estava construindo com os discípulos. E foi construída nesses passos aí que foi dado. E, por fim, né, o casamento e a reprodução. O casamento é previsto na administração da aliança na última ceia. Mas os discípulos não conseguiram enxergar ou entender o que Jesus queria dizer. Sua equipe se desmoronou totalmente com sua morte. Com a ressurreição e a vida do Espírito Santo, em Pentecostes se ergueu para nunca mais ser abalada, para ficar firme até que a morte os separasse. Com esses dois eventos, e os 40 dias entre eles, os 12 se esclareceram, os 12 claramente receberam uma nova visão de Jesus e seu reino, e mudaram seu nível de compromisso. De covardes, quando ameaçados, passaram a leões, seguindo aqueles que tinham poder sobre a morte, não tiveram mais medo de perder suas vidas. Então, no casamento, eles já passam a serem mais fortes, a serem mais ousados, a entenderem, porque agora eles entendem com convicção o alvo que eles estão seguindo, quem está com eles e qual o propósito que eles foram chamados. Então, eles se entregam àquele propósito até a morte. Eles não estão preocupados se eles vão morrer ou não. Tanto que o fim dos discípulos, né, vocês vão ver que não é tão bonito assim como a gente, né, imagina. São fins mesmo bem difíceis. Mas eles seguiram até a morte. Eles não tiveram mais medo de perder suas vidas. Eles não tinham temor de seguir, de falar de Jesus. Não, eles sabiam para que eles foram chamados. No casamento, agora, eles tinham convicção de quem eles eram e do que eles estavam fazendo naquele lugar, para que eles estavam ali, né? Então, esse casamento aí, Jesus, ele fecha, né? Com essa morte e ressurreição de Jesus, ele dá traz para os discípulos essa certeza de quem eles são e para que eles estão ali. O que eles precisam, para que eles foram levados para aquele lugar, ou qual o propósito deles ali naquele lugar, e eles prosseguem sem medo e se entregando até a morte, como a gente vai ver. Reprodução. Para finalizar, seria possível argumentar que a reprodução veio com Pentecostes e o acréscimo de tantas pessoas à igreja, mas sugiro que demorou mais tempo. Se enxergarmos como reprodução a ideia de reproduzir uma nova equipe apostólica e não apenas ganhar pessoas para Jesus. A reprodução demorou até Atos 13. Nesse contexto, na igreja de Antioquia, liderando uma equipe pastoral de 5 homens, o Espírito Santo os chamou para separarem e enviarem uma equipe apostólica que teria a missão proporcional de iniciar novas igrejas em outras cidades e países. Até ali, os 12 não iniciaram outra equipe apostólica. Por muito tempo, era de ser uma igreja missionária que levava o evangelho além dos judeus. A nova visão de Jesus era de perceber que ele tinha um coração para todo mundo, não apenas para o mundo judaico.
Isso causou conflitos, como foi o caso em quase todas as outras transições de uma fase para outra. Mas, eventualmente, o apóstolo em Jerusalém e a liderança da igreja nessa cidade acabaram apoiando a nova visão radical. Então, assim, essa reprodução foi... Agora eles precisavam construir outros discípulos, outras pessoas que iriam agora proclamar, queriam também ter a mesma essência. Eles não iam ficar nos 12 para sempre. Foi aí, a partir do Pentecoste, que é o que eles estão falando, a partir do Pentecoste, surgiu, né, nesse contexto da igreja de Antioquia, liderando a equipe pastoral de 5 homens. Então, o Espírito Santo, ao descer sobre eles, deu poder para eles irem. Né? E não era só aquela questão como que eu posso dizer? Não é só a questão do simples fato de crer, mas é a questão do construir agora um novo grupo de pessoas que iriam entender, como os 12 entenderam, com o mesmo amor, né? Com o mesmo coração, entender o alvo, o propósito, né? Para que o evangelho fosse propagado. Entender que Jesus não veio para um povo só, né? Mas levar Jesus para todo mundo. Mas foi a partir dessa reprodução e aí que a igreja foi se multiplicando e crescendo e chegando até nós, né? O evangelho chegou até nós a partir dessa reprodução. Não ficou só lá os 12. Os 12 ficaram entre os 12 por aquele grupo por muito tempo, mas a partir do Pentecostes entende-se que foi aonde começou essa multiplicação, né? Onde começou os grupos e desses grupos se formaram as igrejas e as igrejas foram se multiplicando. Né? Veio a perseguição logo depois também e a partir daí foi se fortalecendo os cristãos da época, né? Nessa fé que os discípulos propagaram até a morte. Então, eu espero que todo mundo tenha entendido. O meu estudo vai até aqui, né? Mas eu espero que eu tenha esclarecido. Uma das coisas que me chama a atenção dentro desse estudo são as etapas que Jesus construiu, que é o que a gente está falando, né? Da amizade, do namoro, do noivado, do casamento. Então, chegou até o casamento. Houve etapas. Não foi algo que entrou assim e poupou e pronto, né? Passou por etapas, foi construído o alvo, o tempo certo de mostrar e foi dado a eles tarefas a serem realizadas. E foi acompanhando, caminhando com eles e foi vendo o momento certo para ir dando para eles as tarefas e eles foram respondendo e chegaram até aonde nós vimos aqui, que foi o casamento. Depois do casamento veio a reprodução. Né? E para finalizar, a oração. Algumas pessoas nos dirigem em oração, expressando seu coração para Jesus em oração pública. Claramente, Jesus é muito mais do que percebíamos. É um líder de equipe pastoral que entendeu bem mais sobre como desenvolver a equipe do que poderíamos imaginar. Ele é nosso modelo, nosso padrão, nosso alfa e ômega, nosso mestre, nosso mentor. É isso, pastora. Até aí. Amém, amém. Alguma pergunta? Bem, isso mesmo. Uma das coisas que vimos, né, bastante nessa apresentação e meditação da postura de Jesus é a questão desse processo. Tem aí um grupo grande com amizade e na seletiva, namoro, tem aqueles que ainda poderiam ter escapado, mas pegou firme, noivado, o noivado já abraçou e casamento é a reprodução. Então, isso é uma equipe pastoral. Essa é a ideia que queremos, que vocês possam estar avançando mediante aquilo que Deus tem colocado a cada dia na mão de vocês, mediante ao plano e propósito dele.
Alguns estão na fase da amizade, outros estão na fase aí do namoro, outros já querendo um compromisso maior, indo para o noivado, para o casamento, mas que venhamos desenvolver. Tanto que nós está no grupo, eu pedi para que vocês pudessem estar dando uma olhada e vamos discutir exatamente isso. Só que antes, nós vamos trabalhar esse B aqui, 5 processos da seleção de Jesus, eu já estou dando para vocês como discipulado. Então, nós não vamos ter esses 5 processos da seleção de Jesus. Então, nós vamos direto para o critério. Vou confirmar aqui. Isso. Critérios na seleção de Jesus. Porque eu quero finalizar, através do nosso discipulado, a questão da seleção de Jesus. E nós vamos direto para o critério na seleção de Jesus. E para isso, para alguns, a minha é página 30, para outros pode ser mais ou menos. Aqueles que já começa aí, quem vai estar fazendo a parte da abertura, a oração, e quem é que vai ser o facilitador. Então, precisamos de 2 pessoas disponíveis para fazer esse processo. Eu posso facilitar, pastora. Então, a Natália vai ser a facilitadora. E quem vai orar? É só oração, gente. A Rosana de Lagarto? Rosana de Lagarto. Amém. Ô, Glória! Eu gosto de povo assim. É isso aí, Rosana. Muito bem, muito bem. Tem que ser ousado mesmo, gente. Deus tem chamado vocês para isso. É por aí que vamos caminhando. Glória a Deus. Amém. Então, depois eu passo aí para a Nath o que vai ser trabalhado, que é o critério na seleção. E aí eu passo as páginas para ela e para vocês também, para que vocês possam estar dando uma lida. Quero parabenizar a todos vocês pela dedicação, pelo amor, pelo tempo que vocês têm gastado aí em dedicação, não só nossa equipe pastoral, mas fortalecendo a nossa equipe pastoral, estudando as 3 matérias básicas. Sabemos que tem sido puxado, mas tem sido muito gratificante. Tem tido ensinamentos muito valorosos, até mesmo para entendermos a nossa base. E entendendo a nossa base, vamos ter a disponibilidade de poder estar passando isso para a nossa igreja. E realmente, Valéria, tem sido bem puxado em todo sentido. Comecei aqui comendo, a Natália fez a devocional e eu comendo, porque tem sido correria muito grande, mas eu tenho certeza que Deus jogou essa iniciativa, essa situação, para saber até onde estamos comprometidos, até onde queremos. Então, o nosso Deus, ele é qual vai nos conduzir e vamos aí vencer juntos. Por quê? Vamos demonstrar a determinação daquilo que queremos. Então, é esse papel e propósito que Deus tem para nossas vidas. Então, eu sei que está puxado realmente. Filhos estão reclamando, maridos estão reclamando se não estiver fazendo junto, e esposa reclamando se não estiver fazendo junto. Então, e o corpo mais ainda reclamando, porque o físico está aí só o pó. Mas eu vou dizer a vocês, vai valer a pena, porque Deus vai estar vendo todo esse esforço numa visão de comunhão. Salvação pela fé, é isso mesmo. Olha, estão aí afiado com a sermão de Wesley. Amém, amém, amém. Bom, pessoal, rapidinho, para a gente finalizar, diga aí que vocês discutiram em grupo, começando com Aracaju, depois Rompe Gibão e finalizamos com Lagarto. Deixa eu pegar as perguntas aqui. Amém. Só abrir as perguntas aqui para falar na ordem.
Bom, em relação aqui que fase nós estamos na equipe aqui de Aracaju, na verdade, a gente não conseguiu se reunir, gente, não vou mentir, tá? A gente não conseguiu, a gente tentou ontem, 10 horas da noite, a gente tentando fazer reunião, mas não deu certo. Então, eu vou falar por mim, tá? Vou responder pelo grupo hoje. Tava pensando aqui e tudo mais, e embora a igreja seja em implantação, a gente está bem no começo da igreja, o que seria para ser uma amizade, eu não consigo falar que a equipe daqui de Aracaju está na fase da amizade, porque a gente já tem trabalhado junto há bastante tempo. E como a pergunta pede para a gente definir a fase da equipe, não do ministério, eu diria que a gente está no namoro, sim. A gente já trabalha bastante tempo junto, a gente já vem caminhando com uma intimidade juntos, então eu colocaria a parte do namoro. O que ajudaria a gente a afirmar realmente para a próxima fase do noivado seria mais tempo, né? Tempo mesmo, assim, da experiência na implantação e mais tempo juntos, mais tempo de qualidade para que a gente tenha mais intimidade. Como poderiam planejar para andar em direção ao próximo ano? Acho que a gente precisa fazer mais coisas juntos, né? Como a gente está trabalhando nessa implantação há pouco tempo, acho que a gente precisa fazer mais evangelismo, a gente precisa ir para mais lugares, a gente precisa trabalhar mais junto, porque quanto mais a gente trabalhar junto, mais a gente fica afiado até mesmo para o ano que vem, né? Então a gente precisa ir trabalhar mais. E os planos para 2020, 2021, a gente estava brincando que o plano para 2020 é acabar, a Ju já está dando risada, é acabar o ano sem ter pego o Covid e começar 2021 também vivo, né? Era o plano para esse ano. Mas não, né? Claro que esse é um plano, mas a ideia é que a gente consiga membros para a igreja, a gente consiga converter as pessoas daquele bairro, a gente consiga batizar pessoas o quanto antes, né? Tomar vacina. O pastor Marcos falou, plano para 2021, tomar vacina. E que a gente possa se estabelecer naquele bairro. Eu acho que é um plano para o próximo ano, que a gente seja uma referência naquele lugar. Lagarto? Congelado? Fiquei. Lagarto ficou com o João para falar, né? Sentamos junto, pensamos e resolvemos nosso gancho. Então, a nossa fase, a gente está em namoro, né? Porque estamos comprometidos em nosso relacionamento e trabalhos, né? A gente está aí já com esse compromisso, né? E trabalhando, né? Com foco nos trabalhos junto aí. Então, nós já estamos no namoro. E quais passos ajudaria você a realmente se firmarem nessa fase? Aí nós colocamos orar junto pelos propósitos e trabalho, buscando a direção do Espírito Santo. O terceiro, como poderia planejar para andar na direção da seguinte fase no próximo ano? Trabalhar de forma forte, junto como equipe, recebendo orientação da nossa pastora. Planejamento para 2021, crescimento da equipe, com projetos, com foco de alcançar vidas em direção ao mundo. Eita glória! Eu gostei da ideia de estar aumentando a equipe, é isso aí, muito bem. É um processo aí seletivo, parabéns. Rompe Gibão. Hoje é minha vez de compartilhar. Gente, eu tô toda bagaçada aqui, tô me vendo. Tô cansada.
cansada, gente. Tá gatinha, tá gatinha, tá gatinha. A gente também se acha no estágio do namoro, já estamos caminhando para o noivado. E a gente colocou coisas que precisamos, né, para chegar na parte do noivado. A gente precisa de mais tempo de oração, aquela questão de ser proposital na búsqueda de Deus, né, da unção de Deus, da orientação divina, né, mais oração, mais vigília, mais jejum. Precisamos de mais capacitação, como o João falava, e isso que estamos fazendo está dentro, né? Precisamos ter a mente aberta neste novo tempo, coragem, tempo e também transporte. A gente colocou para as novas etapas que a gente quer atingir, né? Novas almas, novos trabalhos, novos projetos. Realmente precisamos um transporte melhor na igreja, porque a gente conta com o carro de Lourdes durante a semana e o coitadinho, ele faz o que ele pode, né? Em Lourdes, às vezes, faz de tripa coração com aquele carro. Então, a gente realmente precisa de um transporte, porque nosso trabalho lá é bem amplo em questões geográficas, né? Então, esse é um pouco onde nós estamos e o que nos falta para chegar na próxima etapa, né? Depois, falava sobre nossos planos para 2020 e 2021. Então, daqui até o final do ano, a gente quer trabalhar para fortalecer as pessoas que já estão e para atrair novamente aqueles que depois da pandemia têm se afastado. Temos vários irmãos que têm se esfriado um pouco, alguns pararam de ir para a igreja, as pessoas de Xeremoabo, às vezes a gente acha meio desanimadas, né? Às vezes até teriam condições de ir para a igreja, mas não tem iniciativa, né? Então, daqui a fim de ano, fortalecer os irmãos da igreja, né? Alguns falaram, daqui ao final do ano, querem perder a vergonha e tomar coragem, se encorajar para o que vem no próximo ano. A gente, daqui até o final do ano, vamos a terminar nossa capacitação de células, em nome de Jesus. E já marcamos uma vigília de oração para dia 25 de setembro, então já estão todos convidados. E queremos em outubro também ter um tempo de jejum, todos juntos na igreja. Domingo passado a gente teve um tempo de ministração, só a equipe pastoral, o grupo de líderes, oramos uns pelos outros, tempo de quebrantamento, lavamos os pés. Foi um tempo muito gostoso da presença de Deus e acreditamos que é isso que a gente precisa, a presença de Deus, porque é ela que vai transformar a nossa vida e o nosso ministério. E para o ano que vem, estamos acreditando em um crescimento espiritual, né, da igreja toda, nessa busca de Deus mais profunda. Estamos acreditando no crescimento da equipe, verdade? Também queremos que seja um ano para ganhar almas, e por isso estamos trabalhando em células, né? Que estamos nos preparando para isso. E ter mais desenvolvimento na área social, com a questão da associação. São como nossos 3 grandes alvos para o ano que vem. É um crescimento espiritual, um crescimento em número e um desenvolvimento social. Pronto. Está sem áudio, pastor. Está sem áudio. Pastor, o seu áudio está fechado, mulher. Seu áudio, pastor. Eu fechei meu áudio, homem. Então, vou falar de novo. Pessoal, manda para mim. É bom, né? Ninguém ouve.
Manda para mim, por favor, o que vocês colocaram, principalmente os alvos de 2020, 2021, para a gente poder estar junto, orando, pedindo a Deus aí a direção. Valéria, obrigada pelo convite, mas infelizmente não tem como. Dia 25 é véspera do meu aniversário e eu comemoro com a família, então já fechei. Mas eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção a vigília, tenho certeza nisso, e Deus vai abençoar poderosamente a vida de vocês. Mas eu sempre fiz isso, tanto, já tem mais de 20 anos que eu sempre faço isso. Meu aniversário, eu tiro para comemorar. Então, sempre é uma data que eu valorizo muito. É mais um ano de vida que Deus me dá. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar o nosso Deus por esse tempo. Pessoal, aqueles que terminaram o trabalho da Hope vão descansar, aqueles que ainda não fizeram, vamos concluir, né? Mas Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Pode ter certeza que o esforço de vocês no Senhor não é em vão, né? Deus vai recompensar de todas as formas. Eu vou pedir para o pastor Beto, que está aí com essa luz maravilhosa à frente dele, para orar por nós. Pai, eu tentar botar a imagem aí apareceu essa luz aí. Aí a Natália começou com a luz, olha. E agora nem eu posso botar minha imagem. Sei não, mas é assim mesmo. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês, cada projeto, cada ideia, que Deus possa estar fortalecendo a vida de cada um, que Deus possa estar usando vocês como instrumento. É muito maravilhoso esse momento que nós temos e que Deus está nos proporcionando. Então, que Deus use vocês, dê força. A gente está nessa jornada aí dos estudos. Essa semana tem prova também, já estou pensando nessa prova aí para fazer, mas eu creio que a gente vai conseguir, com fé em Deus. Cada um de vocês tem se esforçado e isso é muito bom. Tenho certeza que os resultados eles são positivos para nós. É nosso crescimento. Então, Deus abençoe que Deus derrama uma unção poderosa e grandes coisas estão por vir através da vida de vocês. Senhor, nós pedimos a tua graça. Eu sei, Deus, que alguns de nós estão cansados, precisa descansar um pouco o corpo, mas eu oro, meu Pai, para que o Senhor possa estar fortalecendo, Deus, possa passar o teu bálsamo sobre a vida desses que estão cansados, que estão precisando também dar uma descansada, tanto mente como o corpo, a mente e o corpo precisam descansar, e o Senhor possa estar refrigerando, possa estar abençoando. Abençoa, meu Pai, cada equipe, Deus tem se esforçado. Abençoa, meu Pai, cada empenho que tem sido feito através da vida de cada um. Nos dá uma noite de descanso. Para aqueles que ainda vão terminar de entregar o trabalho, Deus, que o Senhor dê sabedoria para que eles possam conseguir entregar o trabalho dessa noite, meu Pai. Fala com eles, para que, no nome do Senhor Jesus Cristo, eles possam terminar debaixo da tua graça, na tua paz. Abençoa a vida da pastora, meu Pai, que tem nos liderado nessa caminhada, que tem abençoado essa equipe, que o Senhor possa fortalecer ela também, fortalecer o corpo dela, a mente dela também, para que ela possa continuar caminhando junto conosco, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo possa estar sobre toda essa galera que se encontra aqui, toda essa equipe maravilhosa, hoje para todos sempre. Amém. Amém, aleluia. Tem coragem para mim terminar. Valeu, galera. Deus abençoe. Cara de pau, viu? Eu sou realista, mulher. Não sou cara de pau, não. Por respeito. Não sou cara de pau, não. Sou realista. Vai estudar, rapaz. É isso que eu vou fazer agora. Deus abençoe.